Olá, eu sou Sidney Miranda, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de fotografia aqui do projeto Memórias Construídas. Nas aulas anteriores, nós falamos um pouco sobre as referências e a gente entendeu como a gente consegue organizá-las e usá-las também ao nosso favor na hora de construir uma nova imagem fotográfica a partir delas. E nos vídeos anteriores, um termo que eu usei bastante foi o repertório, e é dele que falaremos hoje. O repertório vai ser o conjunto de imagens, vídeos e do que a gente viveu e o que a gente conhece. Então, sabendo que o repertório vai depender do que a gente conhece, a gente consegue orientar muito bem ele para o que a gente quer dentro da nossa pesquisa, dentro de fotografia e das artes. Então, hoje eu quero falar sobre algumas possibilidades, né? E para que a gente conheça mais algumas maneiras da gente conhecer outros artistas e também aumentar o nosso repertório. A minha primeira indicação é o livro chamado Highlight. Nesse livro você consegue achar obras de arte e dentro de cada página existe um QR Code que você é levado para o site do mesmo nome do livro e você consegue achar as obras, né, que estão nas páginas e você consegue observar, né, se tem vídeos ou se são apenas imagens, né, dessas obras e você consegue se aprofundar um pouco mais sobre quem são esses artistas que fizeram essas obras. Então, pensando nisso, eu trouxe 3 exemplos de artistas que estão dentro desse livro e também que têm trabalhos diferentes uma da outra, né, para que a gente perceba também a diferença de linguagem e como a gente consegue aplicar isso à nossa fotografia. A primeira artista é a Karina Sinigla-Bombinski. Essa artista trabalha com performance, instalação, vídeo, pintura e a obra que tem nesse livro, né, que é a de destaque, é uma obra chamada Ada, que é essa obra que tem essa esfera transparente e nessa esfera são coladas, né, pontas de carvão e de acordo com a interação dessa esfera mais um espaço em branco, você consegue desenhos, né, e você consegue resultados diferentes através da interação do público. Então é muito legal a gente perceber como que essa esfera também e como que esse espaço em branco vai ter resultados diferentes de acordo com a interação e com o tempo que ela está lá dentro desse cenário. Então é o público que determina qual vai ser esse desenho e qual é a maneira que você vai trabalhar com essa obra de arte. Então é legal a gente perceber como que essa interação prevalece, né, em cima da obra de arte e do resultado. E a gente consegue trabalhar isso também na nossa fotografia de várias maneiras. É legal a gente ampliar também as nossas possibilidades de como a gente quer trabalhar com essa arte e também conhecer esses artistas pode ampliar o nosso nível de inspiração e de repertório mesmo, né? Para que a gente entenda quais são as possibilidades que a gente pode trabalhar na nossa arte. Outra artista que está nesse livro é a Julie Weibel. Ela trabalha com plissados, objetos e principalmente com moda. E nessa obra, você percebe que a roupa ela vai se mudando, né? Ela vai mudando de forma de acordo com o movimento. Então, através desses plissados, você vai conseguir ver que a partir do movimento você consegue resultados diferentes dessa silhueta. É muito interessante perceber que dentro do site dela também tem uma parte que chama Unfolded Universe, que é esse universo dobrável em que você vê o trabalho dela se desdobrando em produtos e objetos para venda. Você consegue perceber como que essa obra de arte consegue também se transformar em dinheiro, né, em monetização, e você consegue ver como que ela consegue manter a mesma linguagem dentro de uma obra de arte e dentro de um produto, né, que vai ser vendido. Então, é legal a gente perceber como a gente consegue ampliar e aplicar nossa linguagem em diferentes tipos de formato. E a outra artista que eu quero indicar é a Christine Heimuller. Essa artista trabalha com desenho, pintura, instalação e performance.
E nessa obra, o destaque são para as formas geométricas. Então a gente percebe como que com formas simples a gente consegue trabalhar muitos elementos dentro da fotografia e da performance. Então é legal que a gente percebe que a gente consegue trabalhar com esses elementos básicos, né? E também consegue elaborar dentro de elementos básicos, que é exatamente esse nosso objetivo, para que a gente consiga elaborar nossa fotografia de acordo com os elementos que a gente tem. Então, é legal perceber essas possibilidades e como que esse artista compõe essa imagem usando formas geométricas. O legal é que você não precisa necessariamente do livro para que você consiga ver esses artistas. Só você acessando o site mesmo, que tem o mesmo nome do livro, você consegue ver esses artistas, explorar por meio dessas imagens, né, novas obras, novos artistas que estão em grande parte do mundo. Então é legal você perceber essa possibilidade também de conhecer esses artistas e trabalhos que são muito diferentes entre eles. E assim perceber as múltiplas linguagens que existem dentro dessa área, né, dentro da arte e dentro da fotografia. Outro exemplo que eu quero dar é o clipe de Ciranda, que é um clipe do Heavy Baile com a direção de Alex Tiernan. Nesse clipe, a gente consegue perceber a linguagem brasileira usada de maneira protagonista. Então você consegue perceber por meio da dança, né, e por meio dessa história que é contada, que é de um homem que sai do trabalho para dançar. Então você consegue ver que por meio do caminho que esse personagem vai indo, né, por meio desse caminho que ele vai construindo, dançando, você consegue perceber essa linguagem brasileira, né, e esse cenário que nos aproxima também da imagem, né, e da arte que é criada em cima desse clipe e dessa música. Então é legal a gente perceber como que essa elaboração também é tida por meio dos cortes, dos enquadramentos e também da maneira como ele dança. Então a gente percebe esses símbolos brasileiros se desdobrando por meio dessa linguagem. E é muito legal porque você consegue ver possibilidades também de criação com o nosso cenário, né? Com a nossa linguagem também. E outra forma de garantir essa ampliação desse repertório é visitando espaços culturais e também museus. E aqui eu vou dar exemplo de dois institutos, né, que trabalham também com essa linguagem, trabalham com exposições e com fotografia. O primeiro deles é o Instituto Moreira Salles. Esse instituto é um instituto que tem foco em fotografia e dentro dele tem uma biblioteca em que você consegue ver títulos e ter acesso a esses títulos que geralmente são bem caros, né, quando a gente vai pesquisar para comprar. Então, você consegue ter essa ampliação do seu repertório também através desses livros e dentro desse mesmo instituto acontecem exposições, como a que está acontecendo agora, né, do Walter Filmo, em que a gente vê também uma eternização do trabalho desse fotógrafo brasileiro e essa importância também da linguagem dele aplicada naquele lugar específico. O Instituto Moreira Salles, ele funciona em 3 lugares, né? Ele tem em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então você consegue ver, né, nesse instituto esse foco em fotografia e entender também esse trabalho de vários fotógrafos sendo eternizados. E aí menciono o Walter Filme em especial exatamente por isso, porque é muito importante que o trabalho dele também tenha sido divulgado, né, e também tenha esse lugar dentro do Instituto Moreira Salles para que seja eternizado e para que a gente consiga sempre lembrá-lo, né, por ser um fotógrafo que tem uma importância muito grande dentro da nossa linguagem e da nossa fotografia. O outro espaço que eu quero indicar é o Itaú Cultural. Dentro do Itaú Cultural tem a exposição que se chama Brasiliana. A exposição brasiliana, ela conta a história do Brasil antes do registro fotográfico. Então, você vai conseguir achar pinturas, desenhos, gravuras de uma vertente da história do Brasil. Então, através desses registros, a gente consegue perceber mais ou menos como que o Brasil era visto, como faziam esses catálogos, né, em que você conseguia achar esses registros da fauna e da flora brasileira. Então é legal a gente ver essa exposição para que a gente entenda como foi a nossa história antes de chegarmos até aqui e pensar nessa vertente que eles trabalham, né, também.
mas é legal que a gente pense, né, nessa maneira que a gente da nossa história e como que ela aconteceu. E é muito importante que a gente entenda um pouco da nossa história para que a gente consiga construir novas histórias, né, para que a gente consiga construir novas memórias. E ampliando o nosso repertório é uma maneira de que a gente consegue ampliar também a nossa linguagem dentro da fotografia, porque tudo isso vai depender do que a gente conhece, né? Então, a gente conhecendo mais coisas com diversas linguagens é muito importante para que a gente consiga construir essas imagens, né? E também que a gente consiga construir esses novos imaginários através da fotografia. Então, é muito legal que a gente sempre tenha essa pesquisa e visite esses lugares, né? E esses sites que tenham esse acesso a esses novos artistas e aos artistas que também que já são renomados e conhecidos, para que a gente conheça todos eles, né? E para que a gente principalmente tenha um foco dentro da nossa própria pesquisa, dentro da própria linguagem que a gente quer seguir na fotografia. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!